Eu gostaria de falar um pouco sobre o reino de Deus. Esse é o assunto que eu tenho tocado nessas últimas mensagens, aliás, desde o ano passado. Eu queria falar sobre um alinhamento com o reino de Deus. É muito interessante nós sabermos que há uma necessidade de nós alinharmos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com as coisas do reino. Jesus disse assim em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso também nessa noite. O reino de Deus é um dos temas mais abordados, mais comentados na Bíblia. Ele aparece mais de 144 vezes no Novo Testamento e outras centenas de vezes no Velho Testamento. E a compreensão e entendimento, através de uma revelação do Espírito Santo, nos possibilita um alinhamento com o reino. O Espírito Santo é o que nos ajuda a entender, a compreender, a conectar a nossa vida com o reino de Deus. O entendimento é fundamental. Não há como não ter uma revelação, um entendimento do Espírito Santo, e Paulo orava às igrejas a respeito disso, para essa compreensão, a fim de que nossa vida esteja alinhada ao reino de Deus. E quando estamos ajustados e alinhados ao reino, muitas coisas acontecem. Nós estamos exatamente onde Deus gostaria que nós estivéssemos. E ali há uma dispensação, há uma bênção, há uma graça para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então, esse alinhamento trará profundas mudanças em nossas vidas e no mundo que a gente vive. Profundas mudanças na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, ela nos levará de fato, a vivermos o sobrenatural de Deus e a vida autêntica cristã. Cristo é nossa vida. Cristo é o nosso mestre. Cristo é o que nós queremos viver. Viver em conformidade com a vida de Cristo é o que todo cristão deve. Aliás, somos chamados de cristãos pelo fato de vivermos como Ele. Viver com o propósito de Deus estabelecido, viver o planejamento de Deus para a nossa vida. Caráter e poder de Jesus. Pois Ele habita em nós através do seu Espírito. Em 1 João capítulo 4, versos 16 e 19, diz que neste mundo somos como Ele, como Jesus. Neste mundo nós somos como Ele. Trazemos as realidades da vida de Jesus na nossa vida hoje e trazemos o caráter através da obra do Espírito Santo e o poder de Jesus para ocupar esse mundo. Então, antes de falarmos um pouco mais sobre alinhamento, vamos ver o que é o reino de Deus. E vamos falar o que não é o reino de Deus, porque há muita confusão nas nossas leituras da Bíblia a respeito do que é o reino de Deus. Então, o que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é o céu. Embora você leia em Mateus por 30 vezes a expressão reino dos céus, quando Jesus anunciava o reino dos céus, você vai encontrar só em Mateus isso. Porque Mateus é escrito para os hebreus. E os hebreus não falavam e não falam até hoje o nome de Deus. Então, o Mateus, ele trouxe essa perspectiva do nome, reino dos céus. E às vezes a gente confunde. Então, reino de Deus é o céu. E não é. Céu não é um lugar para onde nós estamos indo. O céu é um lindo lugar, né?
aquelas canções. O céu não é o lugar para onde nós estamos indo, não é o nosso destino, não é um lugar físico, e sim um lugar onde o reino está vindo. O céu é o lugar onde o reino está vindo, é onde Deus reina soberanamente, assim na terra como é feita no céu. Venha o teu reino. Então o reino não é o céu, também não é a igreja. Então, o céu é o lugar onde o reino está vindo. Também não é a igreja não é o reino. A palavra igreja foi pronunciada por Jesus umas 3 vezes. E Jesus emprestou a palavra igreja de uma reunião que se fazia nas cidades gregas. Nós vamos decidir o que fazer aqui a respeito do lixo da nossa cidade. Então eles faziam uma assembleia, uma igreja, uma eclesia, uma reunião dos moradores e decidiam então a respeito do lixo. Então Jesus emprestou a expressão igreja. Então a mensagem central de Jesus sempre foi o reino de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17, enfim. Jesus ensinava como entrar no reino de Deus. Testificava as obras do reino de Deus e as obras do reino de Deus em ação no tempo presente. A escatologia é o assunto da vinda do reino de Deus. E a igreja, então, o que é a igreja? É a estratégia de Deus para levar a mensagem de ocupação neste mundo. É um meio pela qual Deus age, trazendo o reino, ocupando os espaços, ocupando esse planeta, tomando esse planeta. A igreja, é a função da igreja fazer isso. Também o reino não é um lugar lá, ruas de ouro, etc, etc. Em Apocalipse você vai ver isso, Apocalipse 21 vai falar sobre isso, mas é quando o reino invade a terra. A escatologia termina ali. O reino fala de um direito legal de governar. O reino fala de um direito de Deus de governar sobre todas as coisas. Salmo 115, 16 diz que a terra foi dada aos homens. Gênesis, nós vemos que Deus deu ao homem a responsabilidade de ocupar a terra, de fazer jardins em todos os lugares. Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse reproduzir jardim no mundo onde o diabo tinha se estabelecido. E o direito agora era que o homem dominasse como criatura de Deus, como filho de Deus, esse mundo. Então, o homem perdeu isso de Satanás, nós já vimos isso. O homem perdeu o direito, então, de governar. O diabo tomou a chave das mãos do homem e Jesus então veio, o evangelho da salvação, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e tomou de volta a chave das mãos de Satanás. Então Deus tem o direito legal de governar este mundo. Venha o teu reino, essa é a oração. Venha o teu governo para esse mundo. Em Apocalipse 21, que eu já citei, é a presença de Deus consumada entre os homens. Então não é um lugar de onde Deus está vindo, não é o lugar para onde nós estamos indo, mas é a própria presença de Deus. O reino de Deus é Deus governando, estabelecendo seu domínio. O reino de Deus é o direito legal de Deus de governar e exercer domínio. Salmo 103, verso 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo o que existe. Ele tem direito. Então, quando lemos sobre o reino de Deus, a gente não esquece das parábolas, porque Jesus citou por 42 vezes, ele contou histórias chamadas parábolas, que eram coisas naturais com peso espiritual, com verdades espirituais.
Então as parábolas falavam da inauguração do reino, da influência do reino consumado, do reino realizado, do reino invadindo. E nas parábolas nós encontramos essa expressão, o reino de Deus é como, em Lucas 19:12 diz, é como um homem de nobre nascimento, que foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus estava falando dele. E para entender as parábolas, Jesus diz que a parábola do semeador é a parábola para entender as demais. Marcos capítulo 4, verso 13, ele diz assim, se vocês não entenderam essa parábola, vocês não vão entender nenhuma outra. Porque a resposta do coração, ela determina o entendimento. A minha resposta, a sua resposta diante das coisas de Deus, determina o nosso entendimento. Os discípulos não estavam entendendo, e Jesus disse assim, se vocês não entenderam essa parábola, vocês não vão entender as outras. Porque para alinhar ao reino, nós precisamos abrir nosso coração. Precisa encontrar um terreno aberto, fértil, pronto para que a semente brote, para que a revelação nasça, para que a gente compreenda de fato. Não cai em rocha, não cai em pedra, não cai em espinhos. Então, Marcos capítulo 1, verso 15, ele diz, o tempo é chegado, disse ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ora, Jesus falava que o reino viria, ora, ele disse que o reino estava, e o reino já veio. Mas tudo isso nós precisamos de uma metanoia, que nós temos pregado aqui já há um bom tempo. Uma mudança de mentalidade, que é a mesma palavra arrependimento. É uma conversão, é uma mudança de entendimento, é uma troca de mente. Porque o regimento novo do novo reino requer uma nova mente. Uma nova mente que vai entender o novo reino, o novo governo. Porque se nós estamos ainda com a mentalidade errada, nós não compreenderemos o que Deus quer fazer na nossa vida e através de nós. Nós lutaremos com isso. Nós resistiremos a isso. Nós não estaremos alinhados a Deus e as coisas estarão acontecendo e nós não faremos parte daquilo que Deus está fazendo. Alinhamento é necessário. Então, o novo tempo presente, devemos demonstrar o reino com poder e ações sobrenaturais. É isso que Jesus fez. É isso que Paulo dizia, eu não vim com palavras, eu vim com demonstrações de poder. Então o reino é eterno, o reino é eterno. O reino estava próximo desse mundo, o reino eterno estava próximo desse mundo, o reino eterno foi demonstrado quando Jesus veio à terra, o reino eterno se manifestou sobre e se manifesta sobre aqueles que creem, o reino eterno crescerá, o reino eterno se consumará nos séculos. O reino é já e ainda não, como diz John Stott. Mas é já. E não só ainda não. Mas ainda não e não só já. Ou seja, nós podemos experimentar hoje manifestações do reino de Deus se nós estivermos alinhados. E ela se consumirá, ela será completa quando o Senhor se manifestar, na sua segunda vinda. Então, quem pode experimentar é quem pode crer, quem está alinhado. E nós precisamos fazer isso. Metanoia, mudança de mente. Um dia uma pessoa perguntou a Jesus, Nicodemos, quem pode entrar no reino dos céus? Em João 3, Jesus explica que você pode ver e você pode entrar. Moisés viu a nova terra, mas não entrou nela. Você pode ver
se você ler João 3, nós já vimos aqui através do pastor Jimmy, quem você pode ver o reino. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quem nasce do Espírito, da água, pode entrar no reino. Aí Jesus fala em João 3. Então nossos olhos são abertos para nós vermos. E nós entramos através da metanoia, do arrependimento. Entramos no reino vindouro pela prática da justiça. Justiça que Cristo operou em mim e eu posso operar. E pode operar através de mim. Então João Batista pregava o evangelho do reino. Ele falava assim, as pessoas, o que nós vamos fazer? Então ele disse, se você tem 2 capas, dê uma. Se você tem alimento suficiente para você, você pode dividir esse alimento com outros. Atos de justiça. Vemos e entramos. Fé para crer, mas também para operar justiça. O reino de Deus é justiça, alegria e paz do Espírito Santo. Então nós buscamos a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. Então nós precisamos crer, mas crer como filhos maduros, porque há 2 tipos de filhos na Bíblia. E um deles é oios, que é filho maduro. E só o filho maduro pode herdar. Deus não dá para crianças a sua herança, porque a criança não sabe administrar. Deus dá filhos maduros. E não é por tempo de vida cristã que você é maduro. Mas o quanto você se coloca nas mãos de Deus, o quanto você crê. Porque ele disse assim, maior, olha, essa criança, delas é o reino de Deus. É o quanto ela se dispõe, o quanto ela crê, o quanto ela está disposta a se dar, se entregar. Então, somos filhos maduros, só filhos maduros podem administrar a herança. E desfrutar das realidades do reino, agora aquelas que estão no porvir. Trazê-las. O alinhamento traz as realidades do reino para o tempo presente. Aquilo que vai acontecer, acontece hoje. Aquilo que vai acontecer no futuro pode se manifestar hoje. Nós podemos trazer nesse alinhamento, desfrutar dessas verdades através de um alinhamento. Nós precisamos desenvolver, ativar essa nova etapa na nossa vida para experimentar o reino hoje. Precisamos sair da imaturidade para a maturidade. Nós falamos muito isso há muitos anos atrás sobre a questão da igreja de células. Nós precisamos sair da imaturidade para a maturidade. Nós precisamos crescer, ser oios, filhos maduros, que podem receber a herança, podem administrar a herança. E essa mentalidade é um desafio corporativo, é para toda igreja. A pregação do reino porque a pregação gera conflitos dentro de nós. E nós precisamos ajudar uns aos outros a sair desse conflito. Nossa estrutura, nossa mentalidade ainda é grega. No que sentido? Nos afasta da presença de Deus, porque ela ainda não nos ajuda a alinhar ao pensamento de Deus. Ela tem uma teologia escapista. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir para Deus, quando o que Deus quer é ocupar esse mundo com a igreja. Então, o grego era performático, era plástico, né? Performático. Atuava nos seus relacionamentos, atuava na sua vida. Precisamos romper isso. A nossa vida secular, religiosa, bem dividida, com Deus, sem Deus. O que eu faço é religioso, o que eu não faço não é religioso. Essa forma de viver, de se relacionar, de gerenciar a nossa agenda, de
lidar com as nossas finanças não tem a ver com Deus. Muitas delas não têm a ver com Deus, está fora do alinhamento com o reino de Deus. Então tudo precisa mudar na nossa mente, em um alinhamento com os pensamentos de Deus, como Deus pensa. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar como Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Se esse mundo, o sistema desse mundo, não o pensamento grego que o mundo é mau, porque o que Deus criou é bom, e o plano de Deus ainda é restaurar todas as coisas, como Paulo diz em Romanos 8, a natureza geme na expectativa dos filhos maduros se posicionarem e ocuparem essa terra. Então, o sistema do mundo, Efésios 1, Gálatas 1, diz que é influenciado pelo mal. João também fala que esse sistema é maligno. Esse presente século, nós somos libertos por Jesus, e nós precisamos tomar com ocupação. Eu falei aqui sobre os 7 montes que existem nessa terra, aqueles irmãos amados no passado, né? Eles discerniram espiritualmente os 7 montes que existem nesse mundo que nós precisamos tomar: a arte, o ensino, o governo, a política, várias áreas desse mundo. E nós precisamos ocupar, precisamos ter uma mente transformada para ocupar, como filhos maduros de Deus. Então precisamos entender que o reino vindouro chegou e invadiu o presente século com a vinda de Jesus. Jesus o Rei veio, e esse mundo foi invadido com o reino. Ele se encarnou, ele veio como um homem, ele se encarnou. E nós podemos experimentar, ele viveu o reino aqui, toda a manifestação do reino aqui como homem. Então, nós podemos experimentar o reino hoje, e trazer as realidades do porvir para este tempo, para esse tempo aqui. Colossenses 1,3 diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Esse mundo, esse século, esse sistema, esse padrão de pensamentos que manipula esse mundo, precisa ser transformado com a transformação da nossa mente, com a ocupação que a igreja pode ter em vários lugares. Então, somente através de um alinhamento nós podemos experimentar essas realidades. E a igreja é convocada a ser um agente de transformação nessa terra. Efésios 3:10 e 4:22, Efésios é muito bacana porque ele fala muito sobre isso. E Paulo diz ali, olha, a intenção dessa graça que operou libertação, transformação em nós, mediante a igreja, a multiforme de sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos poderes e autoridades das regiões celestiais. A igreja tem que tomar posse disso. A igreja tem que ocupar o mundo. O que você faz, a profissão que você tem que ser alinhada ao reino de Deus, para que você ocupe os lugares. E Deus vai te honrar e vai te colocar, quando você se alinhar com Ele, vai te colocar onde você tem domínio, e fazer você operar o reino lá. Efésios 4:22-24 fala sobre isso. Nós aprendemos agora uma nova maneira de viver através de uma renovação de mente. E ele diz que esse homem novo agora, esse ser novo, essa gente nova, é semelhante a Deus em justiça, santidade e verdade. Isso aqui, se você ler os Salmos, está lá no trono de Deus. Diante do trono de Deus, o salmista descobre santidade, verdade e justiça. Leia os Salmos. É o trono, é o governo. Deus quer que a igreja ocupe este mundo. Deus quer que a gente instale o reino dele nesse mundo. Continue a obra que ele deu lá a Adão.
É a economia de Deus. O que é a economia de Deus? É como Ele administra as realidades do reino para a terra. Como Ele administra as coisas do céu para a terra. Então a igreja unida a Cristo é esse tipo novo de gente que precisa tomar a terra, ocupar a terra. Anunciando as boas novas de salvação e anunciando o evangelho do reino, através de palavras e manifestação de poder. Esse tipo novo de gente que foi empoderada por Deus, pelo seu Espírito, que vive a vida de Jesus, age como Jesus, anda como Jesus, e faz as obras que Ele fez, e diz ainda, maiores nós faríamos, é a igreja que entra nessa sociedade, entra nesse mundo e vai dominando, tomando posse, como o reino de Deus, instalando o reino de Deus, justiça, paz, alegria. É o que Romanos 14:17 fala, justiça, paz, alegria. Não é comida nem bebida, não são coisas naturais, são as manifestações poderosas do reino. É o que Jesus pregou no Sermão do Monte, em Mateus 5-7. Se alguém te pede, dê. Se alguém manda você andar 1 milha, ande 2. Se alguém te ofender, perdoe. Se alguém bater na sua face, ofereça outra. Ele diz para nós excedermos a justiça desse mundo e trazermos a justiça do reino. A justiça do reino é uma vida que extrapola a justiça desse mundo. Por isso que diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, buscar o reino de Deus, é colocar o reino de Deus à frente. Em Cristo o futuro é agora. Em Cristo o futuro é hoje. Então, através de um alinhamento, nós podemos acessar as realidades do reino, que é futuro, hoje. É o acesso. É como Jesus com Pedro. Pedro, alguém falou, vocês não pagam imposto não? Pedro, lógico que pagamos. Jesus vira para Pedro e fala, vai lá, pesque um peixe. Não disse o lugar, não disse que tipo de peixe. Vai e pesque um peixe. Abra a barriga dele, tem uma moeda lá, pague o seu e o meu. Vai lá na cidade, tem um jumentinho, pega ele para mim. Diz, se alguém perguntar, diz, não, o meu senhor quer ele emprestado. E lá está. E lá tem um homem com um cântaro na cabeça, a mulher que andava com um cântaro, então era fácil achar esse homem com um cântaro. Vai lá e diz assim, o meu mestre precisa de um local para fazer a sua celebração da Páscoa. E lá estava o homem, e lá havia, ele acessava as coisas. Paulo acessava isso. Suas visões, os seus sonhos, as pessoas que Deus colocava à frente. Ele acessava isso. Então, quando nós estamos alinhados, as realidades do reino futuro, elas acontecem hoje. Apocalipse 21, já falamos, ele vê um novo céu, uma nova terra, não um outro céu e a outra terra, mas sim um novo de renovação, um novo céu e numa nova terra, e a consumação dessa invasão, dessa ocupação termina. Apocalipse 21. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não pense que já cheguei onde eu deveria chegar, mas uma coisa eu faço, esqueço as coisas para trás fico e sigo adiante para alcançar as que estão diante de mim. Não fico olhando no retrovisor, não fico olhando o passado, não fico olhando o que já passou, eu olho para frente. Eu estou em busca daquilo que Deus tem para hoje.
está na minha frente, já está preparado para mim, já está ali, e está adiante, e eu preciso tomar posse. Estou falando de que o reino precisa ser invadido, e o que você precisa para isso já está à sua disposição, que é interesse do rei. E Paulo diz que nós somos embaixadores disso. A vida cristã não é estática, é dinâmica. Ela fala para nós, na sua palavra, que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de prosseguir em conhecer o Senhor. A vida cristã é dinâmica, é crescente, dia após dia, vive em novidade de vida, de experiências que o Senhor já colocou ali na nossa frente, mas se nós não estivermos alinhados, nós vamos perder, e já perdemos muito. Precisamos alinhar. Existe uma missão para a igreja, existe uma missão para essa igreja. Então, o ministério da reconciliação, que Paulo diz, é o ministério da igreja, é primário. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu também o direito legal de representá-lo aqui. O rei deu uma carta para você. O amigo rei te deu uma carta para que você possa fazer isso. É a continuação desse versículo, no capítulo 5, versos 19 e 20. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, o cosmo, não o sistema, o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, autoridade delegada, direito legal e representativo. Paulo usa termos legais para descrever o que nós hoje somos. Essa é a nova cosmovisão, e nossa visão precisa mudar. A visão do mundo, a forma em que nós enxergamos as coisas, a forma como você enxerga a sua família, os seus negócios, os seus estudos, o seu futuro profissional. Essa cosmovisão precisa mudar. É através do óculos do reino de Deus que nós mexemos com isso, nós alteramos isso, nós mudamos. Nossa cultura precisa mudar. Veja bem, se não alterarmos a nossa cultura, nada vai mudar dentro de nós. Se a nossa forma de pensar, de falar, de agir não mudar, nada vai mudar em nós. Seremos religiosos, puros religiosos. Nós precisamos alterar nossa cultura com a metanoia, com uma transformação, com um alinhamento. Viver no modo ocupação. Meu modo é o modo ocupação. Recebemos uma nova lente, a lente do reino. E a nossa vida em todas as esferas, desculpa o desenho que eu peguei aí do negócio, tentei mascarar, mas é assim, tudo que existe na nossa vida tem que ter Deus no centro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é isso, é pôr Deus no centro. E toda a nossa vida não é piramidal. Nós já ouvimos isso aqui uma vez com aquele pastor lá de São José dos Campos, lá da igreja da cidade, esqueci o nome dele, Carlito Paz, que a nossa vida não é piramidal, é Deus, família e tal. A nossa vida, ela precisa ser tocada pelo reino de Deus. Todas as esferas da nossa família. E o centro de tudo, quando estou com a minha família, o centro de tudo é Deus. Quando estou no meu trabalho, o centro de tudo é Deus. Quando estou no meu lazer, o centro de tudo é Deus. Quando estou no meu, que mais aí, lazer ou atividade esportiva, nos meus relacionamentos, quanta coisa se fala e nada. Tem reino e muita conversa nossa. Precisamos deixar o reino invadir nossas conversas, dar oportunidade ao Espírito de conectar as pessoas e trazer uma palavra de Deus para elas, de encher o coração delas de fé.
de palavra de Deus. Então a nossa vida toda precisa ter o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é você separar os primeiros momentos do seu dia para orar e ler a Bíblia. Bacana isso, faça, continue aumentando isso, mas não é isso. Não é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar Deus em tudo como primeiro. Primeiro nas suas conversas, primeiro nos seus relacionamentos, primeiro no seu lazer. Lazer com Deus é legal. Isso é reino. Isso é o camarada que representa o país. Ele não descansa, ele não deixa de ser o embaixador daquele país. Em momento algum da sua vida. Ele é o embaixador. Ele representa um reino. Ele representa um rei em todas as esferas da sua vida. É isso que Paulo diz, e nós temos essa autoridade. Deus quer agir através de nós em todos os momentos. Todos os momentos. A grande maioria de nós ainda tem uma mentalidade, uma visão, ainda muito, e sentimentos muito voltados para esse mundo. Muito levado por circunstâncias desse mundo, as nossas conversas, a nossa visão, os nossos sentimentos. Nós precisamos acordar para a nova realidade do reino e alinhar nossa vida. Nós confundimos a vida religiosa com vida de Cristo. Então, procure alinhar com Deus. Quer ver um exemplo para terminar? Muitos procuram alegria, felicidade em tantas coisas. No esporte, num prazer qualquer tipo de prazer, alegria em pessoas. Há muita gente procurando alegria em pessoas. E Abacuque, que não tinha a revelação que nós temos hoje, irmãos. Abacuque, que você e eu temos dificuldade de achar na nossa Bíblia. Abacuque, nome bom para dar para o filho, né? Próximo, neto. Abacuque, irmãos, em capítulo 3, versos 19 e 20, fala sobre isso. Mesmo que a figueira não floresça, as coisas não estão dando certo para mim, eu me alegro no Senhor, minha alegria está nele, porque eu estou conectado ao reino. Estou conectado, a alegria vem dele, não vem das coisas. A alegria vem dele, não vem das circunstâncias. A alegria vem dele, não vem do que possa ser feito. A alegria vem dele. Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Jesus um dia, no sábado, entra na sinagoga e ele está na escala dele, abriu o livro, e o livro que ele selecionou foi Isaías 51. Aí ele sobe e vai lá e cita. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o livro, ele olha para as pessoas, a sinagoga estava olhando para ele, e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje era um ano de jubileu. O ano de jubileu acontecia a cada 50 anos, e era um ano em que a lei judaica dizia o seguinte: todo mundo que tem dívida é perdoado. Todo mundo que está preso é solto. Todo mundo que é escravo é liberto. Restituído o que foi pago para ele ficar naquela condição. E aí Jesus veio inaugurar um novo tempo, um jubileu eterno. Quem vive com Cristo vive um jubileu.
vivem alinhado com Deus, vivem alinhado com o reino, vive o jubileu, vive na graça, vive na liberdade, entra em missão para proclamar a todos que é um ano aceitável, um ano de libertação, que ninguém mais precisa ficar escravo, porque ele diz, por isso os cegos vão ver, os aleijados vão andar, os endemoniados vão ser libertos. É um ano de jubileu, é um ano de todos os anos, para sempre, um ano de jubileu. Então, nós estamos no modo ocupação, e precisamos atualizar, alinhar a nossa visão com o reino de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Deus diz que nós somos cooperadores, que opera conjuntamente com Ele. Essa autoridade que Ele nos deu, representação legal na terra, com a primazia do Ministério da Reconciliação. Somos cooperadores, e estamos aqui para isso. Onde quer que nós somos colocados, nós somos no modo ocupação. Vamos ocupar aquele ambiente com o reino. Vamos trazer paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então busque se alinhar. Alinhe, ocupe, transforme. E eu gostaria de orar. Paulo fazia muito isso com a igreja. E eu gostaria que ficássemos em pé agora. E eu quero orar Efésios capítulo 1, versos 18 a 23. Eu quero orar para a minha vida e para a sua vida, essa oração de Paulo. Melhor coisa é orar a oração respondida, não é, irmãos? Oração que vai dar certo, não é bom orar? Oração que vai dar certo? Essa deu certo, essa é a oração de Deus. Então ore as orações que tem na Bíblia. Elas são orações respondidas. Então eu gostaria de orar pelos irmãos e pela minha vida. Senhor, que nossos olhos do coração sejam iluminados. Que a gente conheça a esperança pela qual o Senhor nos chamou. Que as riquezas da glória, que as riquezas dessa herança que o Senhor promete para os santos, que são incomparáveis, que são grandes em seu poder, atua em nós pelo poder da sua força. Senhor, o Senhor que ressuscitou Cristo dos mortos, e hoje Ele está assentado à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, autoridade, governo, poder, sobre todo nome que se nomeia e vai ser nomeado um dia, esse mesmo poder opera em nós, Senhor, e que Ele seja visível em nós. O Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou o Senhor Jesus como cabeça da igreja. A igreja é a tua cabeça, é teu corpo, Senhor. Nós somos aqui, o Senhor é a nossa cabeça. Nós somos o corpo teu, Senhor. Por isso, Senhor, encha com plenitude do teu Espírito todas as coisas, e que nós possamos operar em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Vão e ocupem a terra. Deus abençoe.